Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós estávamos, na última semana, refletindo sobre os mistérios da vida de Jesus. E nós paramos no mistério da Epifania. Eu queria completar os mistérios da infância e foi justamente aí que houve problema na nossa gravação. Então hoje eu vou continuar a falar sobre os mistérios da infância de Jesus e depois nós vamos entrar nos mistérios da vida oculta de Jesus. Depois de nos apresentar o mistério da Epifania, o Catecismo ele nos recorda daquele episódio da vida do Senhor, quando Jesus é levado por José e Maria até o templo em Jerusalém para ser apresentado a Deus. Então, o próximo mistério aqui é a apresentação de Jesus no templo. Esse mistério mostra Jesus como o primogênito pertencente ao Senhor. Jesus é todo de Deus. Ele pertence àquele que é seu Pai. Nessa cena do Evangelho, nós temos no Templo de Jerusalém duas figuras, duas pessoas idosas, um homem, Simeão, e uma mulher, Ana. E eles são introduzidos nessa cena pelo evangelista para poder representar a espera de Israel, que vem ao encontro do seu Salvador. Inclusive, quando a igreja celebra a festa da apresentação do Senhor, a tradição bizantina designa essa festa com esse termo do encontro, a festa do Ipapante. Nesse encontro, Jesus ele é reconhecido como o Messias que foi tão esperado ao longo da história de Israel. Ele é proclamado por Simeão como a luz das nações, a glória de Israel, mas também na profecia de Simeão, depois a Maria, Jesus ele é apresentado como um sinal de conção. Quando Simeão avisa para Maria que uma espada de dor transpassaria a sua alma, ele está já anunciando que Jesus ele vai realizar uma oblação perfeita e única na cruz e dará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. Depois, ainda dentro dos mistérios da infância de Jesus, nós temos, por fim, a fuga para o Egito. A gente sabe que quando os magos visitaram o menino em Belém, eles tinham uma ordem de Herodes para voltar até o palácio real e dizer onde estava a criança, porque Herodes queria supostamente adorá-lo, mas a gente sabe que Herodes era matá-lo, porque Jesus representava para ele uma ameaça, né? Um novo rei nasceu para Israel. Então o anjo aparece em sonho a José, mandando que ele fuja com a Sagrada Família para o Egito. E acontece o massacre dos inocentes. O rei Herodes manda matar todas as crianças de até 2 anos, para que tenha certeza de que o novo rei nascido teria também sido incluído nesse massacre. Esta fuga para o Egito e o massacre dos inocentes manifestam a oposição das trevas à luz. Como nos diz o Evangelho segundo São João, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E nós sabemos que não só aí na infância, mas toda a vida de Cristo, ela vai estar sob o sinal da perseguição. Os seus compartilham com ele essa perseguição. Depois, a volta de Jesus do Egito vai ser uma recordação do Êxodo. Da mesma maneira como o povo hebreu veio do Egito para a Terra Prometida, Jesus também voltará do Egito
para Israel, estabelecendo-se na Galileia, na cidade de Nazaré. E isso é um sinal de que ele é o libertador definitivo, como Moisés conduziu o povo no deserto do Egito a Israel. E assim o catecismo encerra a reflexão sobre o mistério da infância. Depois ele passa a apresentar para nós os mistérios da vida oculta de Jesus. A gente sabe que a Escritura Sagrada, ela não pronuncia nada a respeito de Jesus no lar de Nazaré. Entre esse episódio ainda da infância, do retorno do Egito, e o batismo de Jesus, que vai marcar o início do seu ministério, a única vez que o Evangelho rompe o silêncio a respeito da vida de Jesus é aquele episódio quando ele vai até Jerusalém em peregrinação com seus pais, aos 12 anos de idade, e depois acaba que Maria e José o perdem, vão buscá-lo e acabam encontrando no templo. Então, boa parte da vida de Jesus não está escrita nos evangelhos. E por isso é chamado a vida oculta de Jesus. Bom, o que o catecismo nos fala sobre isso? Durante a maior parte da vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens. Uma vida cotidiana, sem grandeza aparente, uma vida de trabalho manual, uma vida religiosa dentro do judaísmo, submetida à lei de Deus. E uma vida também no seio da comunidade ali de Nazaré, mais especificamente. E é bonito ver isso, né? Que Jesus, nosso Deus, né, que esteve entre nós, na nossa carne, ele também assume isso que é próprio da vida de cada um de nós. Nós vivemos no anonimato, nós vivemos no escondimento, na simplicidade, apenas com aquelas pessoas que estão aí ao nosso redor, vivendo uma vida simples. Então, quando Jesus assume essa condição, ele está participando realmente da vida de cada um de nós. De todo esse período, nos é revelado que Jesus, ele era submisso aos seus pais e que crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. A submissão de Jesus à sua mãe e ao seu pai legal, São José, é uma forma de cumprimento perfeito do quarto mandamento, que manda honrar pai e mãe. Essa submissão é a imagem temporal da sua obediência filial ao seu Pai Celeste. Então, ao obedecer Maria e José, Jesus está mostrando, na realidade encarnada, a sua obediência a Deus, que é verdadeiramente o seu Pai. A submissão diária de Jesus a José e a Maria anunciava e antecipava a submissão da Quinta-feira Santa, quando ele diz a Deus, né, não seja feita a minha vontade, mas a sua. A obediência de Cristo no cotidiano da vida escondida inaugurava já a obra de restabelecimento daquilo que a desobediência de Adão tinha destruído. Então Jesus é o filho obediente, ao contrário de Adão, que desobedeceu a Deus. Falando sobre a vida oculta de Jesus em Nazaré, o catecismo nos recorda que esse escondimento de Jesus, essa vida oculta, permite a todo homem estar unido a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Ou seja, na nossa rotina, nós podemos estar unidos ao Senhor. E aí, o catecismo traz para nós um discurso do Papa Paulo VI, na cidade de Nazaré, que ele pronunciou em 1964, e que penso vale a pena a gente ouvir pela beleza e profundidade das palavras do Papa. Ele diz assim: Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Primeiramente, uma lição de silêncio, que nasce em nós a estima do silêncio, esta admirável e indispensável condição do espírito. Uma lição de vida familiar, que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor,
sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Uma lição de trabalho. Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Assim como gostaríamos finalmente de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes seu grande modelo, seu irmão divino. E encerrando a reflexão sobre a vida oculta de Jesus, o Catecismo nos fala sobre esse episódio do reencontro de Jesus no templo, o único acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Nesse acontecimento, Jesus deixa entrever o mistério da sua consagração total a uma missão decorrente da sua filiação divina, quando diz aos seus pais: não sabíeis que devo ocupar-me com as coisas de meu Pai? Maria e José não compreenderam essa palavra de Jesus, mas a acolheram na fé. O evangelista São Lucas nos diz que Maria guardava a lembrança de todos esses fatos em seu coração, ao longo dos anos em que Jesus permanecia mergulhado no silêncio de uma vida ordinária. E assim, nós encerramos a reflexão sobre os mistérios da vida oculta, e a partir da próxima semana nós vamos falar sobre os mistérios da vida pública de Jesus.